Uma menina órfã de 7 anos desce do ônibus escolar para o piquenique da escola, desesperada porque havia prometido aos colegas que seu pai chegaria a qualquer momento. Quando vê um homem elegante prestes a entrar em um carro luxuoso, ela corre até ele, junta as mãos em súplica e implora: "Tio, você pode ser meu pai no piquenique da escola? Vai ser rapidinho, por favor." O homem olha para seu rosto desesperado, depois para o parque cheio de famílias felizes, e seu coração se aperta. Ele pede para ela esperar só um minutinho e sai com o carro, deixando a criança em lágrimas, convencida de que foi enganada. Mas o que acontece quando ele retorna minutos depois muda tudo. O sol da manhã primaveril beijava suavemente as folhas verdes do parque municipal, quando o ônibus escolar parou com um suspiro de freios desgastados. Entre as crianças que desceram alegremente, uma menina de 7 anos se destacava não pela roupa surrada ou pelos cabelos desalinhados, mas pelo sorriso forçado que mal conseguia esconder a ansiedade que lhe apertava o peito como um punho cerrado. Sofia segurava firme a pequena mochila rasgada, observando como as outras crianças corriam em direção aos pais que já as esperavam. Mães organizavam cestas de piquenique coloridas, pais empurravam filhos nos balanços e o ar se enchia de risadas e conversas animadas. O cheiro de grama cortada se misturava ao aroma de sanduíches recém-preparados, criando uma atmosfera festiva que só intensificava o vazio que ela sentia no estômago. "Meu pai vai chegar a qualquer momento", havia prometido à professora Dona Márcia na semana anterior, quando recebeu o convite para o piquenique da escola. As palavras saíram tão naturalmente que ela quase acreditou na própria mentira. Afinal, inventar histórias era sua especialidade, uma habilidade desenvolvida ao longo dos anos para tornar a realidade mais suportável. Dona Márcia se aproximou com um sorriso maternal, ajeitando os óculos no nariz. "Sofia, querida, onde está seu pai? As atividades já vão começar." O coração da menina disparou. Seus olhos pequenos e expressivos varreram o parque desesperadamente, procurando por algum milagre. Foi então que ela o viu, um homem elegante, vestindo um terno impecável, caminhando em direção a um carro luxuoso estacionado na rua. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados, e mesmo à distância irradiava uma autoridade que Sofia associava aos pais bem-sucedidos de seus colegas. Sem pensar 2 vezes, ela correu. Suas perninhas finas se moviam com uma urgência que nascia do desespero puro. O vento bagunçou ainda mais seus cabelos castanhos enquanto ela atravessava a grama, esquivando-se de outras famílias e superando obstáculos com a agilidade de quem conhecia bem a arte de fugir de situações difíceis. Tio, espera!" gritou, sua voz infantil ecoando pelo parque. Eduardo Mendes parou, surpreso. Aos 52 anos, o empresário milionário não estava acostumado a ser abordado por crianças desconhecidas. Ele se virou, franzindo o senho, e encontrou uma menina ofegante à sua frente, com olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Sofia juntou as mãos em súplica, como havia visto nos filmes antigos que a avó assistia. "Tio, você pode ser meu pai no piquenique da escola? Vai ser rapidinho, por favor. Eu prometo que vou me comportar." Eduardo sentiu algo estranho se mexer em seu peito. Há anos não experimentava uma emoção tão intensa e inesperada. A vulnerabilidade crua nos olhos da criança despertou algo que ele havia enterrado profundamente depois de tantas decepções e perdas. Eu não entendo", murmurou, olhando ao redor como se esperasse que alguém aparecesse para explicar a situação. "Todos têm pai aqui, menos eu." Sofia continuou, sua voz tremendo. "Eu disse para a professora que o meu ia vir, mas eu não tenho pai. Só tenho a vovó. E ela está muito doente para sair de casa."
O mundo de Eduardo, tão ordenado e controlado, começou a desmoronar diante daquela confissão inocente. Ele olhou para o parque cheio de famílias felizes, depois para o rosto desesperado da menina, e uma guerra silenciosa começou em seu interior. "Espera aqui só um minutinho", disse finalmente, sua voz mais suave do que pretendia. Sofia assentiu vigorosamente, esperança brilhando em seus olhos. Mas quando Eduardo entrou no carro e ligou o motor, o coração dela despencou. Ele estava indo embora. Claro que estava. Por que um homem importante como aquele perderia tempo com uma menina órfã mentirosa? As lágrimas finalmente escaparam quando ela viu o carro elegante desaparecendo na curva da rua, levando consigo sua última esperança de não ser a única criança sem família no piquenique. As lágrimas desciam pelo rosto de Sofia como pequenos rios de decepção. Ela permaneceu parada no mesmo lugar onde o homem elegante a havia deixado, observando o ponto onde o carro havia desaparecido. O barulho alegre das outras crianças parecia distante, como se viesse de outro mundo, um mundo onde ela não pertencia. "Sofia, venha se juntar a nós", chamou Dona Márcia, aproximando-se com um sorriso compreensivo que só intensificava a humilhação da menina. "Você pode sentar comigo durante o piquenique." A professora conhecia bem a história de Sofia. Sabia sobre a avó doente, sobre a pobreza, sobre as mentiras inocentes que a criança inventava para se sentir normal. Mas saber não tornava a situação menos dolorosa para nenhuma das duas. "Ele disse que ia voltar", murmurou Sofia, limpando o nariz com a manga da blusa desbotada. "Disse para esperar só um minutinho." Dona Márcia suspirou, colocando a mão no ombro da menina. "Às vezes os adultos prometem coisas que não podem cumprir, querida. Vamos juntar-se às outras crianças?" Mas Sofia balançou a cabeça teimosamente. Algo dentro dela se recusava a desistir. Talvez fosse a mesma força que a fazia inventar histórias fantásticas sobre ter uma família perfeita. Ou talvez fosse apenas a desesperança de uma criança que não tinha mais nada a perder. Os minutos passaram lentamente. Sofia viu Marcos, um colega de classe, correndo para os braços do pai depois de marcar um gol no futebol improvisado. Viu Júlia sendo erguida no ar pela mãe, girando enquanto ria. Cada cena familiar era como um lembrete cruel do que ela não tinha. Então, quando já havia perdido quase toda a esperança, ela ouviu o som familiar de um motor. Seu coração disparou quando viu o mesmo carro elegante voltando pela rua, parando exatamente onde havia saído. Mas desta vez, algo era diferente. Eduardo saiu do carro carregando balões coloridos amarrados em suas mãos e uma expressão determinada no rosto. O porta-malas estava aberto, revelando sacolas de papel pardo que exalavam aromas deliciosos. Ele havia trocado o terno formal por uma camisa social mais casual, como se tivesse se preparado para uma tarde diferente. "Desculpe a demora", disse ele, aproximando-se de Sofia com um sorriso hesitante. "Tive que buscar algumas coisas." Sofia não conseguia falar. Ela apenas ficou ali, boquiaberta, observando aquele homem que havia voltado quando todos os outros adultos de sua vida haviam ido embora para sempre. Você voltou", sussurrou finalmente, como se fosse perigoso falar muito alto e quebrar o encanto. "Prometi que voltaria", Eduardo respondeu, surpreso pela própria sinceridade. Ele havia passado os últimos 15 minutos em uma loja gourmet próxima, comprando comida suficiente para alimentar uma pequena multidão. Não sabia explicar por que havia feito isso. Apenas que algo naquela criança desesperada havia tocado uma parte de sua alma que ele pensava estar morta. Dona Márcia se aproximou, intrigada. "Senhor, Eduardo", ele se apresentou, estendendo a mão. "Eduardo Mendes, sou o pai da Sofia." As palavras saíram naturalmente, como se fosse verdade.
Sofia o olhou com uma mistura de gratidão e admiração que o fez sentir-se simultaneamente um herói e um impostor. Que bom que conseguiu vir, disse a professora, claramente aliviada. Sofia estava muito ansiosa. Papai trouxe balões, Sofia exclamou, sua voz carregada de uma alegria genuína que Eduardo não ouvia há muito tempo. Ela correu para pegar os balões de suas mãos, e quando seus pequenos dedos tocaram os dele, ele sentiu uma conexão que não sabia ser possível. Trouxe também algumas coisas para compartilhar com os amigos da Sofia, Eduardo anunciou, gesticulando em direção ao carro. Pensei que podíamos tornar este piquenique especial para todas as crianças. Os olhos de Sofia se iluminaram de uma forma que transformou completamente seu rosto. De repente, ela não era mais a menina órfã e rejeitada. Era a criança com o pai mais generoso do parque, o homem que havia voltado quando prometeu, que trouxe balões e comida para todos. Eduardo nunca havia imaginado que organizar um piquenique para crianças poderia ser tão complicado e, ao mesmo tempo, tão gratificante. As sacolas que trouxera continham sanduíches gourmet, frutas frescas, sucos naturais e doces artesanais. Uma fartura que contrastava drasticamente com os lanches simples que as outras famílias haviam preparado. «Uau, Sofia! Seu pai é incrível!» exclamou Marcos, correndo para perto da mesa improvisada que Eduardo havia montado. «Olha só esses docinhos!» Sofia irradiava orgulho, uma sensação completamente nova para ela. Pela primeira vez em sua vida, era o centro das atenções por um motivo positivo. As outras crianças se reuniam ao seu redor, fazendo perguntas sobre seu pai e elogiando sua generosidade. «Papai sempre traz coisas especiais», mentiu Sofia naturalmente, entrando no personagem com a facilidade de alguém que sempre precisou inventar uma realidade melhor. Ele viaja muito a trabalho, por isso às vezes não pode vir nos eventos da escola. Eduardo observava fascinado como a menina construía uma narrativa complexa ao redor dele. Cada mentira inocente era como uma peça de um quebra-cabeça que ela montava para criar a família perfeita que sempre sonhara ter. «Senhor Eduardo», Dona Márcia se aproximou, «que gentileza sua trazer tudo isso para as crianças. Sofia sempre fala muito do senhor em casa. Ele sentiu um aperto no peito. Ela fala de mim? Oh, sim. Conta histórias maravilhosas sobre os passeios que vocês fazem juntos, sobre como o senhor a ajuda com a lição de casa. A professora sorriu, sem perceber o impacto de suas palavras. É uma criança muito imaginativa. Eduardo olhou para Sofia, que estava distribuindo balões para os colegas com um sorriso radiante. A palavra imaginativa ecoava em sua mente. Quantas histórias ela havia inventado sobre ter um pai? Quantas vezes havia mentido para não se sentir diferente dos outros? Papai, você pode empurrar a gente no balanço? Sofia perguntou, correndo até ele com 3 outras crianças atrás. Claro, ele respondeu, surpreso por quão natural a palavra papai soava vinda dela. Fazia décadas que não empurrava uma criança no balanço, mas descobriu que era como andar de bicicleta. Uma vez aprendido, nunca se esquece. Enquanto empurrava Sofia suavemente, ela olhou para trás com uma expressão de pura felicidade. Você é o melhor pai do mundo, sussurrou, baixinho o suficiente para que apenas ele ouvisse. Eduardo sentiu algo quebrar dentro dele. Não era dor, mas sim o desmoronamento de muros que havia construído ao longo dos anos. Cada empurrão no balanço, cada risada da menina, cada olhar de admiração estava descongelando uma parte de sua alma que ele pensava estar perdida para sempre. Posso falar com você um momento? Dona Márcia chamou, quando as crianças estavam distraídas brincando. Eles se afastaram um pouco e Eduardo sentiu um frio no estômago. Ela havia descoberto, ia expor a farsa na frente de todos. Quero agradecer, a professora disse, surpreendendo-o. Sofia passou por momentos muito difíceis.
A avó dela está muito doente e às vezes a menina chega na escola sem ter comido direito. Ver ela assim, tão feliz, é um presente. A avó está doente? Eduardo perguntou, genuinamente preocupado. Sim, problemas cardíacos graves. Sofia tenta esconder, mas percebemos que ela assume responsabilidades demais para uma criança de 7 anos. Dona Márcia suspirou. Ela te ama muito, Sr. Eduardo. Fala o tempo todo sobre como você cuida dela. Eduardo olhou para Sofia, que agora organizava uma brincadeira de roda com as outras crianças. Ela assumia naturalmente a liderança, incluindo até mesmo as crianças mais tímidas. Havia uma maturidade nela que não deveria existir em alguém tão jovem. Papai, vem brincar com a gente! Ela gritou, acenando para ele. Já vou, ele respondeu, mas sua mente estava turbulenta. Cada nova informação sobre a vida real de Sofia tornava mais difícil manter a distância emocional. Ela não era apenas uma criança carente pedindo ajuda. Era uma menina extraordinária que merecia muito mais do que a vida havia lhe dado. O piquenique continuou com jogos e brincadeiras, e Eduardo se encontrou genuinamente se divertindo. Fazia anos que não ria tanto, que não se sentia útil de uma forma tão simples e direta. Quando o sol começou a se pôr, ele percebeu que não queria que aquele dia terminasse. O sol começava a se pôr quando as famílias começaram a recolher suas coisas e se despedir. Eduardo observava outras crianças correndo para os braços dos pais, sendo erguidas e beijadas, enquanto Sofia ajudava silenciosamente a recolher os balões que haviam estourado durante a tarde. O piquenique foi lindo, disse Dona Márcia, aproximando-se com uma expressão satisfeita. As crianças se divertiram muito. Sofia, você tem um pai maravilhoso. Sofia sorriu. Mas Eduardo percebeu uma sombra passando por seus olhos. A realidade estava voltando, e com ela, a consciência de que aquela fantasia perfeita teria que acabar. Papai, ela disse timidamente, puxando a manga de sua camisa. Você pode me levar em casa? A pergunta simples atingiu Eduardo como um soco no estômago. Claro que ela precisava ir para casa. Claro que tinha uma vida real, uma avó doente esperando por ela, mas de alguma forma, ele havia se permitido esquecer que tudo aquilo era temporário. Claro, ele respondeu, sua voz mais rouca do que pretendia. Vamos! O caminho até o carro foi silencioso. Sofia caminhava ao lado dele, ainda segurando 2 balões que haviam sobrevivido à tarde, mas sua energia havia diminuído consideravelmente. Era como se ela também estivesse se preparando para voltar à realidade. Para onde? Eduardo perguntou quando se sentaram no carro, percebendo que não fazia ideia de onde Sofia morava. Você sabe onde é a Vila Esperança? Ela perguntou, olhando para baixo. Eduardo conhecia o nome. Era uma das favelas mais pobres da cidade, um lugar onde ele nunca havia pisado, mas que via nas notícias quando havia enchentes ou problemas sociais. Sei onde é, mentiu, já planejando usar o GPS. Durante o trajeto, Sofia ficou quieta, olhando pela janela. O contraste entre o bairro rico onde havia sido o piquenique e a periferia, para onde se dirigiam, era chocante. As casas foram ficando menores, as ruas mais estreitas, os problemas sociais mais evidentes. Você pode parar aqui, Sofia disse quando chegaram à entrada da favela. Não dá para entrar de carro. Eduardo estacionou e olhou ao redor. Crianças brincavam na rua empoeirada, mulheres conversavam nas portas das casas humildes, homens voltavam do trabalho com rostos cansados. Era um mundo completamente diferente do seu. Eu preciso te contar uma coisa, Sofia disse, sua voz quase um sussurro. Ela ainda não havia saído do carro, como se estivesse reunindo coragem. Pode falar, Eduardo encorajou, percebendo que era algo importante. Eu menti, ela disse, lágrimas começando a formar em seus olhos. Eu não tenho pai, nunca tive. Minha mãe foi embora quando eu era bebê.
E eu nem sei quem é meu pai de verdade. Eduardo sentiu o coração se partir. A honestidade crua daquela confissão o atingiu mais do que qualquer negociação empresarial havia feito. Eu só queria ter uma família como todo mundo, ela continuou, as palavras saindo em soluços. Eu invento histórias sobre ter um pai porque dói muito ser diferente. Dói muito ser a única criança que ninguém busca na escola, que ninguém ajuda com a lição de casa, que ninguém abraça quando está triste. Eduardo estendeu a mão instintivamente e tocou o ombro da menina. Sofia, eu sei que você não é meu pai de verdade, ela disse, olhando para ele com olhos cheios de lágrimas. Eu sei que você só foi gentil hoje porque eu pedi, mas foi o melhor dia da minha vida. Pela primeira vez, eu soube como é ter alguém que se importa. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Eduardo lutava contra uma tempestade interna que ameaçava destruir todas as barreiras que havia construído ao longo dos anos. Onde você mora exatamente? Ele perguntou suavemente. Ali, ela apontou para uma viela estreita. No barraco azul, lá no fundo, eu moro com a vovó Conceição, mas ela não é minha avó de verdade. Ela me encontrou quando eu era bebê e me criou. Eduardo olhou na direção que ela apontava e viu construções precárias, sem saneamento adequado, onde claramente não havia condições dignas de vida. A vovó está muito doente, Sofia continuou. Ela mal consegue se levantar da cama. Eu tento cuidar dela, mas às vezes eu não sei o que fazer. A revelação final deixou Eduardo sem palavras. Não era apenas uma criança órfã, era uma criança que já assumia responsabilidades de adulto, cuidando sozinha de uma senhora idosa e doente. Eduardo permaneceu sentado no carro por vários minutos após Sofia descer, observando-a caminhar pela viela estreita e desaparecer entre as construções precárias. O contraste entre a menina radiante do piquenique e a criança sobrecarregada que acabara de se despedir dele era devastador. Ele ligou o carro e dirigiu de volta ao seu apartamento de cobertura no centro da cidade, mas sua mente permanecia na Vila Esperança. Durante todo o trajeto, não conseguia parar de pensar na confissão de Sofia, na maturidade forçada de suas palavras, na responsabilidade que ela carregava nos pequenos ombros. Seu apartamento, com sua decoração minimalista e cara, parecia ainda mais vazio do que o normal. Eduardo serviu-se de um uísque e ficou na varanda, olhando para as luzes da cidade. Em algum lugar lá embaixo, uma menina de 7 anos estava cuidando de uma senhora doente, provavelmente preparando algum jantar simples e tentando dar conta de responsabilidades que nem mesmo muitos adultos conseguiriam suportar. Nos dias seguintes, Eduardo tentou voltar à sua rotina normal. Reuniões empresariais, negociações importantes, decisões que movimentavam milhões de reais. Mas algo havia mudado. A concentração não era mais a mesma. Várias vezes se pegou pensando em Sofia, imaginando como ela estava, se tinha comido direito, se a avó havia piorado. Na quinta-feira, 3 dias após o piquenique, ele não conseguiu mais resistir. Cancelou suas reuniões da tarde e dirigiu até a Vila Esperança. Desta vez, decidiu entrar a pé na comunidade, apesar dos olhares curiosos que seu terno atraía. A viela onde Sofia morava era ainda mais precária do que havia parecido de longe. Esgotos a céu aberto, fiação elétrica improvisada, barracos construídos uns sobre os outros sem planejamento algum. O cheiro de umidade e pobreza era intenso, uma realidade que ele conhecia apenas por reportagens na televisão. O barraco azul ficava no final da viela, meio escondido entre outros 2. Era pequeno, com apenas uma janela e uma porta de madeira descascada. Eduardo hesitou antes de bater, sentindo-se um intruso naquele mundo que não era seu. "Vovó, tem alguém na porta?" Ouviu a voz de Sofia do lado de dentro. Quando a porta se abriu, Sofia arregalou os olhos de surpresa.
Ela usava a mesma roupa do piquenique, mas agora estava suja e amassada. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo desalinhado e havia olheiras em seu rosto infantil. Tio Eduardo, o que você está fazendo aqui? Ela perguntou, uma mistura de alegria e embaraço na voz. Eu queria saber como vocês estavam. Ele respondeu, sentindo-se inadequado. Posso entrar? Sofia olhou para trás, hesitante. A casa está meio bagunçada. Não tem problema. Ela abriu a porta e Eduardo entrou no que era, literalmente, um cômodo único. Uma cama velha no canto, onde estava deitada uma senhora idosa, de pele escura e cabelos completamente brancos. Uma pequena televisão antiga, um fogão de 2 bocas, alguns utensílios de cozinha pendurados na parede. O chão era de cimento batido, e o teto de telhas aparentes deixava vazar algumas goteiras que Sofia havia aparado com baldes. Vovó, este é o tio Eduardo que eu falei, Sofia disse, aproximando-se da cama. A senhora tentou se sentar, mas estava claramente fraca. Desculpa não conseguir levantar, moço. Estou meio ruim das pernas. Eduardo se aproximou e cumprimentou Dona Conceição com respeito. De perto, podia ver que ela estava muito doente. Sua respiração era laboriosa e suas mãos tremiam ligeiramente. Sofia me contou que o senhor foi muito gentil com ela no piquenique, disse a senhora sorrindo com carinho. Ela não falou de outra coisa nesses 3 dias. Foi um prazer conhecê-la. Eduardo respondeu, mas sua atenção estava dividida entre a conversa e a observação do ambiente. Sofia havia improvisado um cantinho onde fazia as lições de casa, usando uma tábua sobre 2 tijolos como mesa. Havia remédios organizados em uma prateleira improvisada, claramente cuidados por mãos infantis. Tio Eduardo, quer um cafezinho? Sofia ofereceu, já se dirigindo para o fogão. Eu sei fazer. Não precisa se preocupar, ele disse rapidamente. Mas ela já estava acendendo o fogo. Enquanto Sofia preparava o café com movimentos práticos demais para sua idade, Eduardo conversou com Dona Conceição. Descobriu que ela havia trabalhado a vida toda como doméstica, que havia encontrado Sofia abandonada ainda bebê, em uma cesta na porta de uma igreja, e que sua saúde havia se deteriorado rapidamente nos últimos meses. Ela é uma menina especial, Dona Conceição disse, olhando com orgulho para Sofia. Ele cuida de mim melhor que muito adulto, mas eu me preocupo, se alguma coisa acontecer comigo, ela vai ficar sozinha no mundo. Eduardo tomou o café que Sofia havia preparado, surpreso com o sabor. Apesar da simplicidade dos utensílios, ela havia conseguido fazer uma bebida melhor que muitas que ele tomava em restaurantes caros. A menina se sentou no chão ao lado da cama da avó e ele percebeu que não havia cadeiras suficientes para todos. Sofia, me conta como é seu dia, ele pediu, genuinamente interessado. A menina olhou para Dona Conceição como se pedisse permissão para falar. Quando a avó assentiu, ela começou a descrever uma rotina que partiu o coração de Eduardo. Eu acordo às 5 da manhã para dar o remédio da vovó e fazer mingau para ela, Sofia explicou naturalmente. Depois, eu me arrumo para a escola. Mas antes eu deixo água e biscoito do lado da cama para ela não passar mal enquanto eu estou fora. Eduardo ouvia em silêncio, tentando imaginar uma criança de 7 anos assumindo responsabilidades que ele mesmo acharia desafiadoras. Quando eu volto da escola, eu vou na farmácia buscar os remédios que o médico mandou. Depois faço comida para nós 2. A vovó ensinou receitas fáceis, mas às vezes eu queimo o feijão. Ela riu, tentando amenizar a situação. E suas lições de casa? Eduardo perguntou. Eu faço de noite, depois que a vovó dorme. Uso uma vela quando acaba a luz, porque às vezes eles cortam a energia. Dona Conceição suspirou pesadamente. Eu tento ajudar ela com os estudos, mas minha vista não está boa e eu me canso muito rápido. Eduardo olhou ao redor novamente, notando detalhes que havia perdido na primeira observação.
Os remédios na prateleira eram muitos e caros. Sofia havia organizado um sistema com horários escritos à mão em papéis colados na parede. Havia até mesmo um calendário onde ela marcava os dias em que a avó se sentia melhor ou pior. Sofia é uma criança muito responsável, Dona Conceição disse com orgulho, mas Eduardo percebia a tristeza por trás das palavras. Às vezes, eu acho que ela cresceu rápido demais por minha causa. Vovó não tem culpa de nada, Sofia protestou imediatamente. Ela me salvou quando eu era bebê. Agora é minha vez de cuidar dela. A maturidade daquela declaração emocionou Eduardo profundamente. Ele pensou em sua própria infância privilegiada, onde sua maior preocupação era qual brinquedo ganhar no aniversário. Posso perguntar sobre os gastos? Como vocês se sustentam? Eduardo perguntou delicadamente. Dona Conceição explicou que recebia uma pequena aposentadoria, mas que a maior parte ia para os remédios. Sofia complementava contando que, às vezes, ajudava vizinhos com pequenos serviços. Varrer quintal, buscar pão na padaria, em troca de alguns trocados. Mas eu gosto de ajudar, Sofia disse rapidamente. Dona Maria me dá R$ 5 para levar a roupa na lavanderia. E seu João me dá R$ 2 para passear com o cachorro dele. Eduardo fez contas mentais. O que Sofia ganhava em um mês trabalhando, ele gastava em um almoço de negócios. A discrepância era tão grande que chegava a ser absurda. Tio Eduardo, Sofia disse hesitante. Posso perguntar uma coisa? Claro. Você vai voltar outras vezes? Ou foi só porque sentiu pena da gente? A pergunta direta pegou Eduardo desprevenido. Ele olhou para aqueles olhos infantis que já haviam visto decepções demais. E percebeu que sua resposta teria um peso enorme. Eu não sinto pena de vocês, ele disse honestamente. Eu sinto admiração. Vocês duas são mais fortes e corajosas do que muitas pessoas que eu conheço. Sofia sorriu, mas ainda esperava uma resposta para sua pergunta principal. E sim, Eduardo continuou, surpreendendo a si mesmo com a certeza na voz. Eu vou voltar. Se vocês quiserem, claro. O rosto de Sofia se iluminou de uma forma que fez Eduardo entender que havia acabado de assumir um compromisso muito mais sério do que imaginava. Dona Conceição o olhou com um misto de gratidão e cautela, como alguém que já havia visto promessas serem quebradas antes. Quando Eduardo se despediu e voltou para seu carro, ele sabia que sua vida havia mudado irreversivelmente. Não era mais possível ignorar a realidade que havia descoberto, nem fingir que Sofia era apenas mais uma criança carente. Ela havia se tornado responsabilidade dele, mesmo que ele ainda não soubesse exatamente o que isso significava. Uma semana havia se passado desde a visita ao barraco de Sofia, e Eduardo se encontrava em uma situação que jamais imaginou vivenciar, sentado na sala de aula da escola pública municipal, esperando para uma reunião de pais. Suas mãos suavam ligeiramente enquanto observava outros pais conversando animadamente sobre o progresso dos filhos. Sofia havia lhe pedido, com aqueles olhos suplicantes que ele já não conseguia resistir, para comparecer como seu pai na reunião trimestral. Todos os pais vão estar lá, tio Eduardo. Eu prometi para a professora que você ia vir dessa vez, ela havia dito, e ele não teve coragem de recusar. Agora, vestindo um terno menos formal que o habitual, Eduardo se sentia completamente fora de lugar. As outras famílias pareciam conhecer umas às outras, compartilhando histórias e preocupações comuns sobre seus filhos. Ele era claramente um estranho naquele ambiente. Senhor Eduardo, Dona Márcia se aproximou com um sorriso caloroso. Que alegria vê-lo aqui. Sofia estava tão animada sabendo que você viria. Obrigado por me receber, Eduardo respondeu, tentando parecer natural. A reunião começou com Dona Márcia apresentando o progresso geral da turma. Sofia estava entre os melhores alunos, apesar de todas as dificuldades em casa. Eduardo sentiu uma pontada de orgulho que o surpreendeu. Agora, vamos conversar individualmente sobre cada criança.
anunciou a professora. Senhor Eduardo, podemos começar com Sofia. Eles se dirigiram para uma mesa no canto da sala, e Eduardo sentiu todos os olhares o seguindo. Havia algo diferente na forma como os outros pais o observavam, uma curiosidade que o deixava desconfortável. Sofia é uma aluna excepcional, Dona Márcia começou. Muito madura para a idade, responsável, sempre ajuda os colegas. Mas eu tenho algumas preocupações. Que tipo de preocupações? Eduardo perguntou, genuinamente interessado. Ela às vezes chega na escola muito cansada, dormindo em pé, sabe? E percebi que ela não fez alguns passeios da escola porque não tinha dinheiro para a taxa. Isso me entristece, porque ela nunca reclama. Eduardo sentiu um nó na garganta. Eu não sabia desses passeios. São coisas pequenas, visitas a museus, ao zoológico. Mas para as crianças são muito importantes. Dona Márcia o estudou cuidadosamente. Senhor Eduardo, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Sofia sempre fala muito do senhor, mas, bem, eu a conheço há 3 anos e nunca havia o visto antes do piquenique. Ela costumava dizer que não tinha pai. Eduardo sentiu o sangue gelar. A pergunta que ele temia havia chegado e ele não estava preparado para ela. Nós tivemos alguns problemas pessoais. Ele improvisou. Estive afastado por um tempo, trabalhando fora da cidade, mas agora estou tentando recuperar o tempo perdido. Dona Márcia assentiu, mas Eduardo percebeu que ela não estava completamente convencida. Entendo. É que algumas mães comentaram que o senhor não parece muito, como posso dizer, familiarizado com a rotina escolar de Sofia. Antes que Eduardo pudesse responder, uma das mães se aproximou da mesa. Desculpem interromper, mas eu sou a Carla, mãe do Marcos. Meu filho não para de falar do piquenique que o senhor organizou. Foi um prazer, Eduardo respondeu, aliviado pela interrupção. Posso perguntar em que o senhor trabalha? Marcos disse que você tem um carro muito bonito. A pergunta simples fez Eduardo perceber como havia sido ingênuo ao pensar que poderia manter a farsa sem levantar suspeitas. Sua roupa, seu carro, sua maneira de falar. Tudo indicava que ele vinha de um mundo muito diferente daquele. Eu trabalho com negócios, ele respondeu vagamente. Que tipo de negócios? Outra mãe se juntou à conversa. É que a gente fica curiosa. Sofia sempre foi uma criança tão reservada sobre a família, e de repente aparece um pai tão bem-sucedido. Eduardo sentiu as paredes se fechando ao seu redor. Cada pergunta era uma armadilha, cada resposta vaga apenas aumentava a desconfiança. Ele podia ver nos olhos das mulheres que elas estavam conectando peças de um quebra-cabeça que não fechava. Vocês sabem onde Sofia mora, não sabem? Uma das mães perguntou diretamente. Na Vila Esperança. É estranho, porque o senhor claramente tem condições financeiras, mas deixa a filha vivendo naquelas condições. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo percebeu que havia chegado ao momento que mais temia. Sua mentira estava prestes a ser exposta publicamente. Eduardo sentiu o suor frio escorrer pelas costas enquanto enfrentava os olhares inquisitivos das mães. A pergunta sobre Sofia morar na Vila Esperança pairava no ar como uma acusação silenciosa. Ele precisava de uma resposta, e rápido. A situação é complicada, ele disse finalmente, escolhendo cada palavra com cuidado. Sofia mora com a avó porque, bem, questões familiares. Estamos trabalhando para resolver isso. As mulheres trocaram olhares, claramente não satisfeitas com a resposta evasiva. Dona Márcia interferiu diplomaticamente. Bem, o importante é que Sofia está sendo bem cuidada agora. Senhor Eduardo, podemos conversar sobre o material escolar do próximo semestre? Eduardo aproveitou a mudança de assunto para se recompor, mas percebeu que havia plantado uma semente de desconfiança que cresceria rapidamente. Durante o resto da reunião, sentiu os cochichos e olhares direcionados a ele. Quando a reunião terminou,
Eduardo se dirigiu rapidamente ao estacionamento, mas foi interceptado por 3 mães que claramente haviam se organizado para confrontá-lo. Senhor Eduardo, podemos conversar um momento? Disse Carla, a líder não oficial do grupo. Claro, ele respondeu, embora toda a fibra de seu ser gritasse para ele fugir. Olha, a gente não quer se meter na vida de ninguém, começou outra mãe. Mas a gente conhece Sofia há anos. Ela sempre disse que não tinha pai. E de repente, aparece o senhor, claramente com muito dinheiro, mas deixa a menina vivendo em condições terríveis. Ou você não se importa com sua filha, Carla acrescentou, ou você não é quem diz ser. Eduardo sentiu o mundo girar. Eu posso explicar. Então explique, a terceira mãe disse, cruzando os braços, porque não faz sentido nenhum. Antes que Eduardo pudesse responder, uma voz infantil cortou a tensão. Papai! Sofia corria em direção a eles, com um sorriso radiante no rosto. Ela havia esperado no pátio da escola para encontrá-lo após a reunião. Como foi a reunião? A tia Márcia disse coisas boas sobre mim? Ela perguntou, abraçando-se à perna de Eduardo com naturalidade. As mães observaram a interação com olhares analíticos. Eduardo podia ver que elas estavam procurando sinais de falsidade na relação entre ele e Sofia. Foi muito boa, Eduardo respondeu, sua voz mais tensa do que gostaria. Dona Márcia disse que você é uma aluna excelente. Sofia irradiou o orgulho. Papai, você pode me levar para tomar sorvete? Você prometeu que se eu tirasse nota boa em matemática... Eduardo percebeu que Sofia estava improvisando, criando uma história que nunca havia existido. Ela estava tentando tornar a relação deles mais convincente, mas sem saber que isso apenas complicava mais a situação. Claro, querida, ele disse, seguindo o jogo. Sofia. Carla se abaixou para ficar na altura da menina. Há quanto tempo seu pai voltou para casa? A pergunta pegou Sofia desprevenida. Eduardo viu a confusão passar por seus olhos antes dela tentar responder. Faz um tempo, ela disse hesitante. E onde vocês moravam antes? Quando vocês estavam juntos? Outra mãe perguntou. Sofia olhou para Eduardo em pânico. Ela não sabia que história criar, porque não conhecia os detalhes da mentira que ele havia contado. Nós morávamos, ela começou, mas sua voz sumiu. Eduardo percebeu que precisava intervir antes que a situação se tornasse ainda pior. Sofia, vamos, sua avó está esperando você em casa. É verdade. Uma das mães disse lentamente. A avó, que é quem realmente cuida dela. Eduardo pegou Sofia pela mão, tentando se afastar do grupo, mas Carla não havia terminado. Senhor Eduardo, nós vamos ficar de olho nessa situação. Se houver algo errado, vamos às autoridades competentes. Não há nada errado, Eduardo disse, sua voz mais firme do que se sentia. Esperamos que não, Carla respondeu. Porque se um homem estranho está se aproveitando de uma criança vulnerável, nós vamos descobrir. Sofia apertou a mão de Eduardo mais forte, sentindo a tensão no ar, mesmo sem compreender completamente o que estava acontecendo. Quando finalmente chegaram ao carro, Sofia perguntou, Papai, por que aquelas tias estavam fazendo perguntas estranhas? Eduardo olhou para o espelho retrovisor e viu as 3 mulheres ainda paradas no estacionamento, observando-os partir. Elas já estavam tirando fotos de sua placa do carro com os celulares. Não se preocupe com isso, ele disse para Sofia, mas sabia que acabara de começar uma guerra que não sabia como vencer. 3 dias após a reunião desastrosa na escola, Eduardo estava em seu escritório quando sua secretária bateu na porta com uma expressão preocupada. Senhor Eduardo, tem 2 mulheres da assistência social querendo falar com o senhor. Dizem que é sobre uma menor chamada, Sofia. O sangue de Eduardo gelou. Ele havia passado as últimas noites sem dormir, imaginando quando as consequências da reunião chegariam até ele. Agora, elas estavam ali, na forma de 2 funcionárias do governo carregando pastas e expressões sérias.
Senhor Eduardo Mendes? Perguntou a mais velha das duas. Uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos e óculos. Sou Márcia Santos, assistente social. Esta é minha colega Júlia Ferreira. Podemos conversar? Claro. Sentem-se, Eduardo disse, tentando manter a compostura profissional. Recebemos algumas denúncias preocupantes sobre sua relação com a menor Sofia Santos. Márcia começou, consultando suas anotações. Alegam que o senhor se apresenta como o pai da criança, mas que essa relação é questionável. Eduardo sentiu o coração acelerar. Que tipo de denúncias? Informações conflitantes sobre seu relacionamento com a criança, Júlia explicou. Pais da escola relataram que Sofia sempre disse não ter pai e que o senhor apareceu recentemente em sua vida sem explicação plausível. Também nos informaram sobre a discrepância entre sua situação financeira aparente e as condições de vida da criança. Márcia acrescentou. Sofia mora em extrema pobreza na Vila Esperança, enquanto o senhor claramente possui recursos significativos. Eduardo respirou fundo. Havia chegado o momento que mais temia, ter que explicar uma situação que ele mesmo não sabia como explicar. A situação é complicada, ele começou, usando a mesma frase evasiva da reunião escolar. Senhor Eduardo, Márcia o interrompeu gentilmente, mas firmemente. Nós precisamos de respostas claras. O senhor é pai biológico de Sofia Santos? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Eduardo olhou pelas duas mulheres, viu a sincera preocupação em seus olhos e percebeu que não havia saída fácil. Não, ele disse finalmente. Disse, eu não sou o pai biológico dela. As assistentes sociais trocaram olhares significativos. Então, qual é exatamente sua relação com a criança? Júlia perguntou. Eduardo contou a história desde o início, o encontro no parque, o pedido desesperado de Sofia, sua decisão impulsiva de ajudá-la. Falou sobre a visita à casa dela, sobre a avó doente, sobre como havia se envolvido emocionalmente com a situação. Entendo que suas intenções possam ter sido boas. Márcia disse quando ele terminou. Mas o senhor compreende a gravidade da situação? Está se passando por pai de uma menor, criando vínculos afetivos que podem ser prejudiciais para ela. Sofia precisa de ajuda, Eduardo disse, ouvindo o desespero em sua própria voz. A avó está muito doente, elas vivem em condições terríveis. Eu só queria... O que o senhor queria não importa, Júlia o interrompeu. O que importa é o bem-estar da criança. E uma relação baseada em mentiras não é saudável para ela. Vamos precisar visitar Sofia e conversar com ela, Márcia anunciou. E também vamos avaliar se Dona Conceição tem condições de continuar cuidando dela. Eduardo sentiu pânico. O que isso significa? Significa que se determinarmos que a criança está em situação de risco ou abandono, teremos que tomar medidas protetivas, Júlia explicou. Isso pode incluir a remoção temporária ou permanente do lar atual. Vocês vão tirá-la da avó? Eduardo perguntou, horrorizado. Se necessário, sim. Existem procedimentos que devem ser seguidos para proteger menores em situação vulnerável. Eduardo pensou em Sofia, em como ela cuidava carinhosamente de Dona Conceição, em como a separação seria devastadora para ambas. Há alguma coisa que eu possa fazer? Ele perguntou. Disse alguma forma de ajudar oficialmente? O senhor poderia se candidatar como família acolhedora, Márcia sugeriu. Mas isso envolve um processo longo de avaliação psicológica, social e financeira. E mesmo assim, não há garantias. Quanto tempo levaria esse processo? Meses, talvez mais de um ano. Eduardo percebeu a armadilha cruel da situação. Para ajudar Sofia oficialmente, precisaria de tempo que ela talvez não tivesse. Mas continuar a farsa só pioraria as coisas para todos. Senhor Eduardo, Márcia disse, levantando-se, aconselho fortemente que o senhor se afaste da criança até que esta situação seja resolvida. Sua presença está complicando um caso que já é delicado.
Quando as assistentes sociais saíram, Eduardo ficou sozinho em seu escritório, sentindo o peso da realidade. Sua tentativa de ajudar havia se transformado em uma ameaça ao bem-estar de Sofia. E agora, quando ela mais precisava dele, ele estava sendo forçado a desaparecer de sua vida. Eduardo tentou se afastar, como as assistentes sociais haviam recomendado, mas 3 dias depois recebeu uma ligação que mudou tudo. Era Dona Márcia, a professora de Sofia, e sua voz tremia de preocupação. Senhor Eduardo, eu sei que talvez não devesse estar ligando, mas Sofia não veio na escola hoje. Quando fui verificar, descobri que Dona Conceição foi internada de emergência ontem à noite. Eduardo sentiu o mundo girar. E Sofia está no hospital, sozinha. Não tem ninguém além da avó, e os médicos disseram que Dona Conceição está em estado grave. Sofia não quer sair de perto dela. Onde é o hospital? Eduardo perguntou, já pegando as chaves do carro. Hospital Municipal da Zona Sul. Mas, senhor Eduardo, as assistentes sociais já foram notificadas. Elas vão buscar Sofia para levar para um abrigo temporário. Eduardo dirigiu como um louco pelas ruas da cidade. Sua mente fervilhava com possibilidades, todas elas ruins. Sofia perdendo a única família que conhecia, sendo levada para um lugar estranho, cercada de desconhecidos que não compreendiam sua história. Quando chegou ao hospital, encontrou Sofia sentada em uma cadeira de plástico no corredor, pequena e perdida em meio ao movimento de médicos e enfermeiras. Ela usava a mesma roupa do dia anterior, e seus olhos estavam vermelhos de chorar. Tio Eduardo, ela gritou quando o viu correndo para seus braços. A vovó está muito mal. Os médicos não deixam eu ficar com ela o tempo todo. Eduardo a abraçou forte, sentindo seu corpinho tremer de medo e exaustão. Onde ela está? Na UTI. Eles disseram que o coração dela parou de funcionar direito. Sofia se agarrou à camisa dele. Eu não quero que ela morra. Eu não quero ficar sozinha. Um médico se aproximou, identificando-se como Dr. Rodrigues. O senhor é parente da paciente? Eduardo hesitou por um segundo antes de responder. Sou um amigo da família. Como ela está? Infarto do miocárdio. Conseguimos estabilizar, mas o quadro é grave. A idade avançada e problemas de saúde pré-existentes complicam o prognóstico. Ela vai ficar boa? Sofia perguntou, sua voz pequena e assustada. O médico se abaixou para falar na altura dela. Estamos fazendo tudo o que podemos, querida, mas vai levar tempo. Doutor, Eduardo disse, esta menina não tem mais ninguém. Se algo acontecer com a avó, já entramos em contato com os serviços sociais. O médico respondeu, uma assistente social deve chegar a qualquer momento para conversar com a criança. Eduardo sentiu o pânico tomar conta. As mesmas mulheres que haviam o advertido para se afastar, agora viriam buscar Sofia. Tio Eduardo, Sofia puxou sua manga. Você não vai deixar eles me levarem embora, vai? Eu prometo que vou ser boa, que não vou dar trabalho. Antes que Eduardo pudesse responder, 2 figuras familiares apareceram no final do corredor. Márcia e Júlia, as assistentes sociais, caminhavam em direção a eles com passos determinados. Sofia, Márcia disse gentilmente, precisa vir conosco. Vamos para um lugar onde você será bem cuidada enquanto sua avó se recupera. Eu não quero ir. Sofia se escondeu atrás de Eduardo. Eu quero ficar aqui com a vovó. Não é possível, querida, Júlia explicou pacientemente. Crianças não podem ficar sozinhas no hospital. Ela não está sozinha, Eduardo disse, surpreendendo a si mesmo. Ela está comigo. As assistentes sociais trocaram olhares. Senhor Eduardo, já conversamos sobre isso. O senhor não tem autorização legal para ficar com ela. Então me deem autorização, ele disse, sua voz ganhando força. Façam o que for necessário. Não é assim que funciona, Márcia explicou. Há processos, avaliações. Enquanto vocês fazem suas avaliações, onde Sofia vai ficar? Em um abrigo com estranhos, longe da única família que ela conhece?
Sofia começou a chorar, agarrada à perna de Eduardo. Por favor, não me levem embora, eu só tenho ele e a vovó. A cena no corredor do hospital estava chamando a atenção. Outros visitantes paravam para observar, e Eduardo percebia que cada segundo de hesitação das assistentes sociais era uma oportunidade. Vocês podem me avaliar enquanto ela fica comigo temporariamente? Ele perguntou. Pelo menos até sabermos o estado da avó? É irregular, Júlia murmurou. Mas não impossível, Márcia disse pensativamente. E poderia ser uma guarda temporária emergencial, considerando as circunstâncias excepcionais. Eduardo segurou a respiração. Sofia parou de chorar e olhou para as assistentes sociais com esperança. Teria que ser supervisionada, Márcia continuou. Visitas regulares, relatórios, avaliações psicológicas. Eu aceito qualquer condição, Eduardo disse imediatamente. E se determinarmos que não é adequado, a criança será removida imediatamente. Entendo, Márcia suspirou. Vou fazer algumas ligações. Mas, senhor Eduardo, isso é apenas temporário. E qualquer irregularidade, não haverá irregularidades, Eduardo prometeu, sabendo que havia acabado de assumir a responsabilidade mais importante de sua vida. A primeira noite de Sofia no apartamento de Eduardo foi reveladora para ambos. Ela ficou em pé na sala de estar, girando lentamente para absorver a imensidão do espaço que era maior que todo o barraco onde morava com Dona Conceição. É aqui que você mora? Ela perguntou, sua voz ecoando no ambiente minimalista. Sozinho? Sozinho, Eduardo confirmou, percebendo pela primeira vez como o apartamento era vazio de vida, apenas cheio de objetos caros e sem alma. Sofia se aproximou da janela panorâmica que oferecia vista para toda a cidade. E dá para ver nossa casa daqui de cima? Eduardo se juntou a ela na janela, e juntos procuraram a Vila Esperança na paisagem urbana distante. Ali, ele apontou para uma área mais escura na periferia. Acho que é por ali. A vovó sempre disse que os ricos moravam nas nuvens, Sofia murmurou. Agora eu entendo por quê. Durante a semana seguinte, a vida de Eduardo mudou completamente. Sua rotina rígida de reuniões e negócios teve que se adaptar aos horários escolares de Sofia, as visitas ao hospital para ver Dona Conceição e as constantes supervisões das assistentes sociais. Na primeira manhã, Eduardo descobriu que não sabia fazer café da manhã adequado para uma criança. Sofia, percebendo sua dificuldade, gentilmente o ensinou a preparar mingau de aveia. A vovó me ensinou, ela explicou, mexendo a panela com uma competência que partia o coração de Eduardo. Você põe canela e açúcar, fica mais gostoso. As visitas supervisionadas ao hospital eram emocionalmente desafiadoras. Dona Conceição estava consciente, mas muito frágil. Ela segurava a mão de Sofia através das grades da cama hospitalar, sussurrando palavras de carinho e preocupação. Cuida bem dela, Dona Conceição disse para Eduardo durante uma das visitas. Ela é especial. Merece uma chance de ser criança. Eduardo prometeu, não sabendo ainda que cumprir essa promessa mudaria fundamentalmente quem ele era. Sofia transformou o apartamento silencioso em um lar vibrante. Suas lições de casa espalhadas pela mesa de jantar, seus desenhos colados na geladeira, suas risadas ecoando pelos corredores, tudo isso trouxe uma energia que Eduardo não sabia que faltava em sua vida. Por que você não tem fotos da família? Sofia perguntou um dia, explorando os cômodos vazios. Eu não tenho família, Eduardo admitiu. Todo mundo tem família. Você não tem pai e mãe? Eles morreram quando eu era jovem, e eu nunca me casei, nem tive filhos. Sofia processou essa informação com a seriedade de alguém muito mais velha. Então você estava sozinho como eu? Estava, Eduardo disse, percebendo que estava usando o tempo passado pela primeira vez. Mas agora nós dois não estamos mais sozinhos. Ela concluiu com a lógica simples da infância.
As avaliações psicológicas e sociais eram intensas. Eduardo teve que passar por horas de entrevistas, testes de personalidade, verificações de antecedentes. Sofia também foi avaliada, e os psicólogos ficaram impressionados com sua maturidade e capacidade de adaptação. A criança demonstra vínculos afetivos saudáveis. O psicólogo relatou para as assistentes sociais: apesar das circunstâncias incomuns do relacionamento, ela se sente segura e protegida. Eduardo também precisou aprender habilidades práticas que nunca havia considerado, como ajudar com lições de casa, como reconhecer quando Sofia estava triste, mas tentando esconder, como equilibrar disciplina com carinho. Tio Eduardo, Sofia disse uma noite, enquanto ele a ajudava a se preparar para dormir: "Você acha que a vovó vai ficar boa?" A pergunta direta o pegou desprevenido. Os médicos haviam sido cautelosos sobre o prognóstico, falando em recuperação lenta e possíveis complicações. "Eu acho que ela está lutando muito para voltar para você", ele disse honestamente. "E se ela não conseguir?" Eduardo se sentou na borda da cama que havia comprado para ela, a primeira compra que fizera pensando em outra pessoa em anos. "Então nós vamos cuidar uma da outra", ele disse, surpreendendo a si mesmo com a naturalidade da resposta. Sofia sorriu, mas Eduardo viu lágrimas em seus olhos. "Você promete que não vai me deixar, mesmo se for difícil?" Eduardo olhou para aquela menina corajosa que havia mudado sua vida em poucas semanas, que havia o ensinado sobre amor incondicional sem nem perceber. "Eu prometo", ele disse. E pela primeira vez em sua vida, uma promessa pessoal significava mais para ele do que qualquer contrato empresarial. A ligação chegou numa quinta-feira de manhã, quando Eduardo estava ajudando Sofia a se preparar para a escola. O telefone tocou insistentemente, e a voz do Dr. Rodrigues, do outro lado da linha, era grave e urgente. "Senhor Eduardo, precisa vir ao hospital imediatamente. Dona Conceição teve uma parada cardíaca durante a madrugada. Conseguimos reanimá-la, mas o estado é crítico." Eduardo olhou para Sofia, que estava escovando os dentes no banheiro, cantarolando uma música infantil. Como contaria para ela que a única família que sempre conheceu poderia estar morrendo? "Tu, Sofia", ele chamou suavemente. "Precisamos ir ao hospital. A vovó não está se sentindo bem." O sorriso sumiu do rosto da menina instantaneamente. "Ela está morrendo?" perguntou com a franqueza brutal da infância. Eduardo se ajoelhou na altura dela. "Ela está muito doente. Os médicos estão fazendo tudo o que podem. No hospital, a cena era devastadora. Dona Conceição estava conectada a vários aparelhos, sua respiração mantida artificialmente." Sofia se aproximou da cama devagar, como se tivesse medo de quebrar algo. "Vovó, sou eu, Sofia. Você pode me ouvir?" sussurrou, segurando a mão frágil da senhora. Dr. Rodrigues puxou Eduardo para o lado. "O quadro é irreversível. É questão de horas, talvez menos. Vocês devem se preparar." Eduardo sentiu um peso esmagador no peito. Não era apenas a perda iminente de Dona Conceição, mas a percepção de que Sofia perderia a última conexão com sua vida anterior, com sua identidade. "Dr. Poss", ele disse, "a menina, ela não tem mais ninguém além da senhora. Se algo acontecer, as assistentes sociais já foram notificadas. Elas vão querer conversar sobre os próximos passos." Como se tivessem sido invocadas, Márcia e Júlia apareceram no corredor. Suas expressões eram uma mistura de profissionalismo e compaixão. "Senhor Eduardo", Márcia disse, "precisamos discutir a situação de Sofia. Com a provável perda de Dona Conceição, a guarda temporária emergencial chegará ao fim." "O que isso significa?" Eduardo perguntou, embora já soubesse a resposta. "Significa que Sofia precisará ser colocada em um lar adotivo permanente ou retornar aos serviços de proteção infantil até que uma família adequada seja encontrada."
Eduardo olhou para Sofia, que estava sussurrando histórias para Dona Conceição. De Puffin, tentando fazê-la acordar com as mesmas fantasias que sempre inventara para tornar a vida mais suportável. E se eu quiser adotá-la oficialmente? Ele perguntou. O processo pode levar mais de 1 ano, Júlia explicou. Há avaliações extensas, período de adaptação supervisionada, aprovação judicial, e não há garantias de aprovação. 1 ano onde ela ficaria onde? Em famílias temporárias ou instituições de acolhimento. Eduardo imaginou Sofia sendo separada dele, colocada com estranhos que não conheciam sua história, sua força, sua doçura. A ideia era insuportável. Há alguma forma de acelerar o processo? Apenas em circunstâncias muito especiais. Márcia disse hesitante. Que tipo de circunstâncias? Antes que ela pudesse responder, Sofia correu até eles, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela acordou, a vovó acordou. Todos correram para o quarto. Dona Conceição havia aberto os olhos e estava olhando diretamente para Sofia, um sorriso fraco, mas genuíno nos lábios. Minha menina, ela sussurrou com dificuldade. Vem cá. Sofia se aproximou e Dona Conceição fez um esforço enorme para falar. Você tem que ser uma menina boa, estudar, crescer, ser feliz. Vovó, não fala assim. Você vai ficar boa. Sofia protestou. Dona Conceição olhou para Eduardo por cima da cabeça de Sofia. Cuida dela. Por favor, ela merece uma família de verdade. Eu prometo, Eduardo disse, sua voz quebrando. Dona Conceição sorriu e fechou os olhos. Os aparelhos começaram a apitar freneticamente. Enfermeiros correram para o quarto. Mas Eduardo já sabia que era tarde demais. Sofia não compreendeu imediatamente o que estava acontecendo. Apenas quando os médicos pararam de tentar reanimá-la e cobriram Dona Conceição com um lençol branco, ela entendeu. O grito que saiu dela ecoou pelos corredores do hospital. Era o som de uma criança perdendo a última conexão com sua vida, com sua identidade, com tudo que conhecia como família. Eduardo a pegou no colo enquanto ela soluçava desesperadamente. Ela se foi. A vovó se foi e agora eu não tenho mais ninguém. Por cima da cabeça de Sofia, Eduardo viu as assistentes sociais consultando seus relógios e trocando olhares significativos. O tempo havia acabado. A partir daquele momento, Sofia seria oficialmente uma órfã sob tutela do Estado. E ele seria apenas um estranho bem-intencionado sem direitos legais sobre ela. A maior luta de sua vida estava apenas começando. Os dias seguintes à morte de Dona Conceição foram uma montanha-russa emocional. Sofia mal falava, apenas se agarrava a Eduardo como se ele fosse sua única âncora em um mundo que havia desmoronado completamente. As assistentes sociais deram a eles uma semana de luto antes de tomar decisões definitivas sobre o futuro da menina. Eduardo usou cada minuto dessa semana para pesquisar, contratar advogados especializados em direito da criança e do adolescente, e mobilizar todos os recursos possíveis. Sua secretária estava surpresa ao vê-lo cancelar reuniões importantes para correr atrás de documentos e autorizações. Senhor Eduardo, seu advogado, Dr. Henrique, disse durante uma consulta urgente, o processo de adoção será longo e complexo, e há um problema adicional, sua idade. Minha idade. Tenho 52 anos. Exatamente. Sofia tem 7. Pela lei, a diferença máxima recomendada é de 45 anos. Você ultrapassa isso. Eduardo sentiu o chão fugir debaixo de seus pés. Então é impossível? Não impossível, mas muito mais difícil. Precisaríamos de pareceres favoráveis dos psicólogos, assistentes sociais e uma justificativa muito sólida do juiz. E se eu não conseguir? Sofia será colocada em uma família substituta ou lar de acolhimento.
Naquela noite, Eduardo conversou com Sofia sobre a possibilidade de ela ter que morar com outras pessoas temporariamente. Eu não quero morar com estranhos, ela disse, agarrando-se mais forte a ele. Eu quero ficar com você. Você é minha família agora. Sofia, eu vou lutar por você. Mas talvez precise de um tempo para resolver as coisas legalmente. Quanto tempo? Eduardo não soube responder. Poderia ser meses, talvez anos. A audiência judicial foi marcada para a semana seguinte. Eduardo se preparou como nunca havia se preparado para nenhuma apresentação empresarial. Reuniu cartas de recomendação, laudos psicológicos, relatórios financeiros, tudo que pudesse provar que seria um pai adequado para Sofia. No dia da audiência, o fórum estava cheio. Além de Eduardo, Sofia, as assistentes sociais e os advogados, estavam presentes várias pessoas da escola de Sofia, incluindo Dona Márcia, que havia escrito uma carta emocionante sobre a transformação positiva que ela havia observado na menina. O juiz, Dr. Antônio Moreira, era um homem de 60 anos, com uma reputação de ser rigoroso, mas justo em casos envolvendo menores. Este é um caso incomum. Ele começou, folheando os documentos. Senhor Eduardo, o senhor compreende a seriedade do que está pedindo? Compreendo, Excelência. Sofia não é apenas uma responsabilidade para mim. Ela se tornou minha filha. Mesmo sabendo que não há laços biológicos, que vocês se conhecem há apenas algumas semanas? Às vezes, Excelência, a família não é definida pelo sangue, mas pelo amor e cuidado mútuos. O juiz se voltou para Sofia. Sofia, você pode me contar como se sente morando com o senhor Eduardo? Sofia se levantou, pequena, mas corajosa diante de toda aquela formalidade. Ele cuida de mim como ninguém nunca cuidou. Ele me ajuda com a lição de casa, faz comida gostosa, e sempre me abraça quando eu fico triste, porque sinto saudade da vovó. E você gostaria de continuar morando com ele? Sim, ele é meu pai agora. Não de barriga, mas de coração. A resposta simples e honesta ecoou no silêncio da sala de audiência. Márcia Santos, a assistente social, foi chamada a depor. Excelência, inicialmente tivemos reservas sobre esta situação. Mas após semanas de observação e avaliação, posso afirmar que nunca vi uma criança se adaptar tão bem e se desenvolver tão positivamente em tão pouco tempo. Dona Márcia, a professora, também testemunhou. Sofia era uma criança sobrecarregada, que escondia sua dor atrás de sorrisos forçados. Hoje, ela é verdadeiramente uma criança feliz. O psicólogo que havia avaliado ambos apresentou seu relatório. O vínculo entre eles é genuíno e saudável. O senhor Eduardo demonstrou capacidade excepcional de se adaptar às necessidades de uma criança. E Sofia encontrou nele a estabilidade emocional que sempre precisou. Depois de ouvir todos os depoimentos, o juiz se retirou para deliberar. Os 20 minutos de espera pareceram uma eternidade. Quando ele retornou, sua expressão era solene. Este caso desafia muitas convenções legais. A diferença de idade, a ausência de laços biológicos, o tempo relativamente curto de convivência, tudo isso sugeriria cautela. Eduardo segurou a mão de Sofia, preparando-se para o pior. No entanto, o juiz continuou. A lei existe para proteger o melhor interesse da criança. E todas as evidências indicam que o melhor interesse de Sofia é permanecer com o senhor Eduardo. Sofia gritou de alegria e se jogou nos braços de Eduardo. Ele a ergueu, lágrimas escorrendo pelo rosto, uma sensação de alívio e felicidade que nunca havia experimentado em sua vida. Concedo a guarda definitiva de Sofia Santos a Eduardo Mendes. O juiz anunciou oficialmente. E que esta família não convencional seja um exemplo de que o amor verdadeiro transcende qualquer barreira. 6 meses depois da audiência judicial, Eduardo estacionou o carro no mesmo parque municipal,
onde tudo havia começado. Desta vez, não era um dia de piquenique escolar, mas um sábado ensolarado de primavera que Sofia havia escolhido para uma comemoração especial. Chegamos, Sofia anunciou alegremente, saltando do carro com a energia de uma criança verdadeiramente feliz. Ela usava um vestido novo, seus cabelos estavam bem cuidados e seus olhos brilhavam com uma luz que não existia meses atrás. Eduardo a seguiu, carregando uma cesta de piquenique que eles haviam preparado juntos na cozinha de casa. A palavra casa ainda o emocionava. Seu apartamento havia se transformado completamente, cheio de desenhos nas paredes, livros infantis espalhados, plantas que Sofia insistira em cuidar e o som constante de risadas. Pai, Sofia disse, usando naturalmente a palavra que havia demorado semanas para sair com facilidade. Você lembra onde foi que eu te encontrei? Eduardo sorriu. Como poderia esquecer? Ali perto daquelas árvores. Eles caminharam até o local exato onde uma menina desesperada havia implorado a um estranho para ser seu pai por algumas horas. Agora, 8 meses depois, essa mesma menina era legalmente sua filha, e ele não conseguia imaginar sua vida sem ela. Sabe o que eu estava pensando naquele dia? Sofia perguntou, estendendo a toalha no chão. O quê? Eu estava inventando uma história sobre como seria ter um pai de verdade. E você apareceu exatamente como eu havia imaginado. Elegante, gentil e com um sorriso meio triste que eu queria fazer ficar feliz. Eduardo se sentou ao lado dela, emocionado pela perspicácia da menina. E você conseguiu fazer meu sorriso ficar feliz. A gente conseguiu, Sofia corrigiu, porque eu também não sabia como sorrir de verdade antes de você. Enquanto organizavam o piquenique, outras famílias chegaram ao parque. Eduardo observou pais empurrando filhos nos balanços, mães perseguindo crianças pequenas, avós contando histórias debaixo das árvores. Agora ele entendia completamente aquela sensação de pertencimento que sempre havia observado de longe. Pai, olha quem está ali! Sofia apontou para um grupo de crianças conhecidas. Eram alguns de seus colegas de escola, acompanhados por suas famílias. Sofia acenou entusiasmada, e logo foram convidados a se juntar a um jogo de futebol improvisado. Eduardo viu sua filha correndo pelo campo com outras crianças, gritando de alegria quando marcava um gol, sendo consolada pelos amigos quando perdia a bola. Ela havia se tornado uma criança normal, com preocupações normais de criança. Não mais sobrecarregada com responsabilidades de adulto. Senhor Eduardo, Dona Márcia se aproximou com um sorriso caloroso. Que surpresa encontrá-los aqui. Dona Márcia, Sofia escolheu este lugar para nossa comemoração. Comemoração? Faz exatamente 8 meses que nos conhecemos neste parque, Eduardo explicou. Sofia insistiu que era uma data especial. A professora sorriu, observando Sofia brincar. Ela realmente mudou muito. É uma menina completamente diferente, mais confiante, mais espontânea. O Senhor fez milagres. Na verdade, foi ela quem fez o milagre. Eduardo respondeu. Ela me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas em quem você ama e quem te ama de volta. Quando Sofia voltou correndo, vermelha e suada da brincadeira, ela se jogou nos braços de Eduardo. Pai, você viu como eu joguei? Vi sim, campeã. Você foi incrível. Sofia se acomodou ao lado dele na toalha e eles ficaram observando outras famílias em silêncio confortável. Pai, ela disse depois de um tempo, você se lembra da promessa que a vovó Conceição te fez fazer? Eduardo assentiu. Como poderia esquecer das últimas palavras de Dona Conceição, pedindo para ele cuidar de Sofia e dar a ela uma família de verdade? Eu acho que você cumpriu, Sofia disse seriamente. A vovó ficaria muito orgulhosa de ver como nós viramos uma família. Eduardo abraçou sua filha mais forte, sentindo uma gratidão imensa pela jornada que os havia levado até ali. Do empresário solitário e da menina órfã, eles haviam se tornado pai e filha.
Uma família construída não pelo acaso da genética, mas pela escolha consciente de se amarem e cuidarem um do outro. Sabe, Sofia, ele disse, eu também tenho uma confissão a fazer. Qual? Naquele primeiro dia, quando você me pediu para ser seu pai, eu fiquei com medo de não saber como cuidar de você, medo de estragar tudo. E agora? Eduardo olhou para sua filha, para o parque cheio de famílias felizes, para a vida que haviam construído juntos. Agora eu sei que às vezes as melhores famílias são aquelas que escolhemos ter, não aquelas em que nascemos. E eu te escolho todos os dias, Sofia. Para sempre. Sofia sorriu. Aquele sorriso genuíno e radiante que havia substituído para sempre os sorrisos forçados do passado. Eu também te escolho, pai. Sempre. E ali, no mesmo parque onde uma mentira desesperada havia plantado a semente de um amor verdadeiro, pai e filha celebraram não apenas o aniversário de seu primeiro encontro, mas o nascimento de uma família que provava que os milagres mais bonitos acontecem quando menos esperamos.